Passou, pastor irmão. Vamos dar início a mais uma live, mais um vídeo, aonde que estaremos nós falando das coisas dos céus, aonde que aqui estaremos orando, estaremos meditando sobre a palavra de Deus, juntamente com o nosso irmão querido, ancião, Edomiro. Eu peço para você se inscrever nesse canal, curtir, comentar, compartilhar, fazer parte deste evangelho. Você pode ajudar a simples forma de você compartilhar, você já está ajudando o evangelho. Eu me sinto alegre quando nós fizemos algo que vai beneficiar outras pessoas. Eu estou aqui por amor às almas. Nosso irmão está aqui também por amor às almas. E queremos o bem para nós e para vocês também que estão nos assistindo. Por isso que estamos aqui. Para numa só fé, num só Espírito, nós buscar a santidade na presença do Senhor. Vamos orar e depois, logo em seguida, estaremos entrando na palavra do Senhor. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento de oração, Senhor, nos colocamos na Tua presença para pedir, Senhor, a Tua misericórdia, para pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, não somos nada na Tua presença, somos pó e cinza. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, visita estas pessoas, Senhor, que estão assistindo. Senhor, eu peço a Ti, visita estas pessoas nas suas casas, aonde elas estiverem, Senhor. Visita, Senhor, também as crianças que estão acamadas, que estão necessitando de uma cura, de uma bênção, Senhor, na vida. Senhor, o Teu anjo, Senhor, para abençoar a cada um, Senhor. Senhor, visita também aquela casa, Senhor, onde ali, Senhor, existem pessoas que são dependentes químicos, Senhor, que precisam, Senhor, de uma cura, que precisam de uma bênção, de uma libertação na vida. Senhor, visita estas pessoas, que o Teu anjo, Senhor, venha se acampar, glória, Senhor, na casa dessas pessoas, Senhor, que estão clamando, estão pedindo, Senhor, por socorro. Senhor, eu peço a Ti, envia o Teu anjo, Senhor, para abençoar a cada uma esta noite. Senhor, fala, Senhor, em cada coração, Senhor. Jesus, é o que eu Te peço. Nos abençoa grandemente neste vídeo, nessa live, Senhor, e aquelas pessoas também que estão, Senhor, que estão escutando, Senhor, que estão assistindo, Senhor, quero receber também as Tuas bênçãos, celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Qual é que é a mensagem? Muito bem, quero cumprimentar nosso irmão, aquele que estão entrando na live. Uma boa noite para aquele que não é crente, que vai entrar nessa live. Temos te convidando nessa noite para entrar, que nós temos uma palavra para alcançar para cada um de vós. Eu quero ler em Lucas, que se encontra Lucas 19, verso 1 em diante. Glórias a Deus. Livro do Evangelho, eu quero falar Lucas. sobre a passagem de salvação no homem publicano. Glória a Deus. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à influência do povo.
Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressando, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquela pessoa e vai hospedá-la. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, temos entrando uma palavra de um homem que era cobrador de impostos. Glória a Deus. Um homem que era chefe republicano. Porém, ele era um homem que almejava a salvação. Porém, era um homem que não tinha salvação. O dinheiro dele não satisfazia a tua paz. Glória a Deus. A tua comunhão. E ele era cobrador de impostos. Jesus vindo com a multidão de Jericó e descendo, vindo de Jerusalém a Jericó, e encontrando aquele homem, chefe republicano, um homem pequeno, baixo, e ele almejava na sua vida conhecer Jesus. Mas ele, como foi um homem abastado no dinheiro, um homem que achava que nós muitas vezes pensamos assim, que não é necessário. Quem tem dinheiro acha que tem a salvação, quem tem dinheiro acha que tem tudo. Não. Mas Zaqueu tinha um desejo no seu coração. Zaqueu tinha uma promessa de salvação na sua casa. Jesus, passando por baixo daquela figueira brava, encontrou Zaqueu trepado na figueira, que a Bíblia relata que ele almejava conhecer Jesus. Ele almejava conhecer o Filho de Deus. E Jesus, cruzando por baixo da figueira, olhou para cima e disse para Zaqueu: desce depressa, porque me convém posar na tua casa. E Zaqueu desceu. Talvez Zaqueu fosse um homem orgulhoso. Talvez Zaqueu tivesse aquele espírito do eu. Não. Zaqueu tinha um desejo no seu coração, almejava era a salvação. Porque o dinheiro que ele tinha não satisfazia, não solucionava o seu problema da sua vida. Glória a Deus. Zaqueu, ele pensou na sua vida. Ele pensou na sua família, pensou na sua esposa, pensou no seu filho e pensou a trazer a salvação dentro
na sua casa. Glória a Deus. Porém, o Zaqueu tinha que fazer uma transformação na sua vida, no seu interior da sua vida. Uma mudança, Aleluia. uma regeneração na sua vida espiritual. Quando Zaqueu desceu da figueira, ele já desceu com a mudança. Desceu no orgulho. E ele pensou consigo: agora eu vou conhecer Jesus, Jesus vai pousar na minha casa. Glória a Com aquela Deus. alegria, com aquele prazer, Jesus chegando na sua casa. E alguém, naquela multidão, murmurou: mas como pode Jesus pousar numa casa do pecador? Glória a Deus. Porque nós sabemos, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes dessa palavra, que Jesus veio para salvar o que se achava perdido. Só que ele não interessava se era rico, se era pobre, né? Se era remediado. Jesus não veio trazer chave de carro. Jesus não veio trazer uma chave de apartamento. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não veio para trazer uma chave de fazenda. Glória a Deus. Não. Jesus veio para trazer salvação para a humanidade. Jesus veio pregar o Evangelho. Jesus formou um grupo de discípulos para pregar o Evangelho. E quando Zaqueu entrou dentro da casa, e Jesus estava pousando ali, Jesus viu a mudança que Zaqueu mudou a vida dele. Vou vender meus bens e vou repartir os pobres. Que naquele tempo existia uma lei que quando vendia a propriedade, vendia os bens, a pessoa repartia aos pobres. E aquilo que ele fraudou, ele ia alcançar. Glórias a Deus. Retribuir aquilo que ele tinha tirado, a mais no juro. Mas daí, o que me chama a atenção, meus irmãos, que me chama a atenção, que Jesus contemplou no interior da pessoa de Zaqueu. Ele contemplou uma mudança de vida, uma transformação de vida. Jesus encontrou a restauração, porque encontrou a paz na pessoa de Zaqueu. E aí Jesus disse para aquele povo, para aquela multidão, com certeza a multidão pousou junto com ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque a sua caminhada era longa, era de uma cidade na outra. E Jesus ia pregando. E pregava para os pobres, pregava para os ricos, e para ali ele ia indo. Então, meus irmãos, Jesus veio para trazer a salvação para a humanidade. É esse o objetivo que nós temos fazendo. Glória a Deus. Realizando a pregação. Deus, maravilha. Irmão, essa palavra na qual aqui o nosso pastor aqui, Godomiro, ele interpretou para nós, é uma palavra muito bonita, porque aqui a gente pôde ver que esse homem, esse Zaqueu, ele era um homem bem estruturado financeiramente, ele era uma pessoa que ele era bem de condições, mas ele tinha tudo na vida dele.
Glória a Deus. Tinha tudo, tinha do bom e do melhor na vida dele. Mas ainda ele sentia que faltava algo. Que algo estava faltando para completar a vida dele. Ele não era feliz. Muitas vezes nós temos as nossas coisas, nós temos um bom carro, uma boa casa, uma boa mobília dentro de casa, e nós não somos felizes. Você às vezes tem uma moto, que era um sonho que você queria, e você não é feliz. Algo falta, você sente falta de algo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E foi o que Zaqueu, ele sentia que algo faltava na vida dele. E quando ele soube de Jesus, irmão Godobi, a alegria que ele sentiu foi enorme. Ele disse assim, não, mas eu vou lá, eu vou ter que ver Jesus, eu vou ter que ver ele. E quando ele chegou para perto, ele viu aquele tamanho daquela multidão que seguia Jesus, e ele era um pequeno, ele não tinha como ultrapassar tudo aquilo ali. E então, aleluia, aquilo, o que estava na frente dele, era um enorme obstáculo que tinha, porque ele haveria de passar para ter com Jesus, para ir ao encontro da felicidade dele. Ele tinha que passar por aquele obstáculo ali, que era aquela multidão. Ele viu que ele não ia conseguir passar o obstáculo. Mas o que foi que ele fez? Ele olhou e ele viu que ali havia uma figueira. Havia uma árvore grande, que se ele subisse até a ponta daquela árvore, ele ia conseguir ver o Jesus o Nazareno. Então, tamanha era a fome que aquele homem tinha, e tamanho era a sede que ele tinha, que ele subiu aquela árvore, e de lá daquela árvore ele observava Jesus. Só no simples fato, talvez, de ele olhar Jesus, já ele sentiu uma alegria imensa dentro dele, uma transformação dentro dele, ao ponto que Jesus, quando passava, notou que houve uma transformação naquela pessoa que estava lá em cima daquela árvore. Então, Jesus se chegou abaixo da árvore, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje convém que eu vá à tua casa. Que maravilha isso! A alegria daquele homem que se tornou assim tão grande. Imagina, meus irmãos, aquele homem havia de tudo na vida dele, e ele não era feliz. Algo faltava na vida dele. É verdade. E quando ele se deparou com Jesus, preencheu aquela lacuna, preencheu aquele vazio que ele tinha dentro dele, que não haveria preço nenhum que pagasse aquela alegria que ele estava sentindo. Algo que talvez ele fazia quanto tempo que ele não sentia mais. E ele começou a sentir aquilo de novo, não havia preço que pagasse. É verdade. Tanto que ele chegou e disse: o que eu tenho dou. Ele não precisou ninguém chegar e falar para ele que ele teria que dar alguma coisa. Não. Algo tocou dentro dele, que ele haveria de ter que fazer algo também. Aleluia. Glória a Deus. E foi o que ele fez, irmão. Ele repartiu aquilo que ele tinha. Mas ele não queria perder aquela alegria que ele havia encontrado em Jesus Cristo. Aquele conforto, aquela comunhão, aquela paz interior, coisa que talvez ele há muito tempo ele não sentia, ele não tinha mais aquilo. Mas ele começou naquele exato momento, quando ele se deparou com o Mestre. Aleluia!
Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. É maravilhoso quando a gente se encontra com Jesus, não é verdade, irmão? É verdade. A nossa alma, ela salta de alegria. Não tem preço que pague. Nossa alma, ela salta. Ela almeja estar com o Senhor. Ela fica aliviana. É uma coisa que não tem explicação. É um amor muito grande, é uma coisa muito profunda. E é um mistério. Santo é teu nome, Jesus. Que não podemos, não existe como dar, não existe explicação para isso. E era isto o que Zaqueu estava sentindo naquele exato momento ali. Então, meus irmãos, essa mesma alegria que Zaqueu sentiu, essa não alegria que eu senti, Halai que está masturi. Aleluia! Esta mesma alegria que o irmão Godovil sentiu, esta mesma alegria nós queremos que você venha sentir também na sua vida. Essa transformação que Jesus fez na vida de Zaqueu e em nossas vidas. Essa transformação, nós queremos que isso aconteça também na sua vida. Mas para isso, você tem que se humilhar e você tem que dizer que só há uma saída para a tua vida, que essa saída é Cristo. É somente em Jesus que você vai encontrar tudo aquilo que a tua alma precisa. Aleluia! Se coloca aos pés do Senhor Jesus, que Ele vai fazer algo tremendo na tua causa. Não digo somente na tua vida, mas na tua casa. Aleluia! É verdade. Vai haver uma transformação. Basta você crer que Jesus Cristo, Ele está passando agora aí. Aleluia, com os olhos da fé, eu posso ver isto. Aleluia. Creia e receba esse Senhor Jesus na tua vida. O pastor Economia vai estar orando agora. Aleluia por nós. Você que está aí nessa live, que está ouvindo, levanta tua mão por aí na tua casa. Receba essa oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, temos diante da tua presença, Senhor, agora, nesse momento, entregando e encerrando essa live, Pai. Venha abençoando cada morador, Senhor amado, cada pessoa que entrou nessa live. Eu não sei se é só a pessoa crente, Senhor amado, aquele que é salvo, mas sim, Pai amado, quem sabe tem, Senhor, aquela pessoa que não é salvo, quem sabe tem uma pessoa que está lá no presídio, oh meu Deus, entra com a providência. Quem sabe tem uma pessoa dentro do hospital, Pai amado, quem sabe precisa de salvação, Pai. Entra com providência. Ele está curando, Ele está salvando, Ele está restaurando, Ele está, Senhor, fazendo uma mudança nessa vida, mudando a história, mudando o cativo da pessoa, Pai. Porque a tua palavra foi pregada, Senhor Jesus. A tua palavra foi semeada nessa noite, Pai. A tua palavra foi, Senhor, entregue cada coração, Pai. Que ele venha receber, Senhor Jesus, nessa live em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Passou. A paz de Deus. Deus abençoe, irmão. Amém.